Fala rapaziada, beleza? Trazendo mais um conteúdo aqui de React. Hoje trazendo a terceira parte do canal Collector's Corner. A gente vai reagir à terceira parte do vídeo dele das cartas mais caras do Pokémon de cada ano. Essa terceira parte é do ano de 2016 ao o ano atual agora, que é 2025. Então vamos continuar a série aí das cartas mais caras. Lembrando que tem a parte 1 e a parte 2 já no canal, que já tá postado aqui, tá bom? Deixa um like, se inscreve, vamos para o React, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo original se você quiser assistir ele em inglês. Então vamos lá. Em 2016, Pikachu recebeu um tratamento tão especial que, de alguma forma, conseguiu fazer com que a série Poncho do ano anterior parecesse totalmente acessível. Na época, o cenário do torneio Battlefested do Japão estava em andamento desde 2014, e os principais competidores de cada ano recebiam uma promoção exclusiva do Pikachu. Todas as cartas compartilhavam um formato semelhante. Cara, essas cartas do Pikachu aqui são muito legais. Aquele vídeo que eu coloquei da parte 2 também, tá? Aquelas cartas que ele acabou de mostrar ali, que são cartas bem legais também. E você aí, deixa no comentário se você tem alguma dessas cartas aí que são as mais raras. Pikachu em trajes festivos, cores brilhantes e uma celebração divertida do evento. Mas a versão de 2016 se destaca por alguns motivos. Primeiro, o torneio daquele ano coincidiu com o 20º aniversário de Pokémon, o que deu notoriedade instantânea E lembrando, ano que vem, 2026, vai completar 30 anos de Pokémon aí. Acho que, se eu não me engano, é janeiro que vai completar 30 anos. Aqui ele tava celebrando 20 anos de Pokémon. carta. Ela trazia um logotipo especial do 20º aniversário tanto na caixa de texto quanto na arte, e apresentava todos os 3 iniciantes originais, Bulbasaur, Charmander e Squirtle, ao lado do próprio Pikachu. Um retorno direto aonde tudo começou. E então havia o momento certo. Pensando nisso, será que vai ter coisas comemorativas para 30 anos de Pokémon? Será que vai sair uma carta também especial igual a essa, de 20 anos? Com os Pokémons iniciais? 2016 foi o ano do Pokémon Go, que atraiu milhões de pessoas para o hobby quase da noite para o dia. O aplicativo de jogos para celular de sucesso Pokémon Go está no ar há apenas alguns dias, mas já conquistou milhões de pessoas nos smartphones para os lugares mais aleatórios. A procura por promoções do Pikachu disparou, e o Festa Pikachu de 2016, já vinculado ao aniversário, rapidamente se tornou o que todos queriam. São a isso o fato de que os PSA 10 de 2016 são visivelmente mais escassos do que os de 2014 ou 2015, e não é nenhuma surpresa que esta carta tenha se destacado muito em relação às demais. Em meados de 2025, uma cópia do PSA 10 foi vendida no eBay por as $16 mil, consolidando seu lugar como uma das promoções de... Cara, essa carta é muito legal, né? Pra se ter aí. 20 anos, né? Carta XY, promoção 20 anos de aniversário, festa. Pikachu Holo, PSA 10, vendida por $15.210 aí. Uau, essa carta é muito linda. de Pikachu mais valiosas já feitas. 2017 nos deu uma das cartas Pokémon mais estranhas já impressas, principalmente porque ela não apresenta nenhum Pokémon. Em vez disso, apresenta Tsunazu Ishihara, o presidente e fundador da Pokémon Company. A carta foi criada para comemorar o aniversário de 60 anos de Ishihara, e cópias foram distribuídas exclusivamente aos funcionários que compareceram à festa. Imagine se você pegou uma carta dele, além disso você pegou um autógrafo dele, elevando ainda mais o preço dessa carta aí. Sem lançamento em loja, sem prêmios de torneio, apenas um presente de comemoração interno, e isso a torna uma das promoções mais raras e incomuns de todo o hobby. Na arte, Ishihara é retratado jogando uma Master Ball com uma ROM na mão, 350 HP e um ataque chamado 60 Parabéns GX. Mas o verdadeiro easter egg está no nome da habilidade, Red Shenshu. Na cultura japonesa, quando um homem completa 60 anos, ele tradicionalmente recebe um colete vermelho chamado Shonshano como um símbolo de renascimento e vida longa. Uau! E aí? Nossa! Você sabia dessa aí, galera? Eu não sabia. Por mais que eu gostava muito da cultura japonesa, eu não sabia que existia isso. Muito legal, 60 anos só. Ready. Como é que é? Um aceno cultural sutil embutido na mecânica da carta. Como você pode imaginar, isso quase nunca aparece. Cópias foram vendidas por até as $50 mil em leilão, mas isso não é nada comparado às cópias assinadas. Em abril de 2000 foi o que eu falei. Imagine
Se pegasse a assinatura dele, do homem ali. 21, um PSA 7 Ishihara GX autografado foi vendido por as 247 mil dólares, um dos preços mais altos já pagos por um promo moderno de Pokémon. Até hoje, apenas uma cópia assinada foi confirmada publicamente. A tiragem total é desconhecida, mas a maioria acredita que apenas algumas dezenas foram feitas. E ao contrário de outras cartas de troféu que celebram campeões ou os próprios Pokémon, esta celebra o homem que supervisionou o crescimento de Pokémon até o gigante global que é hoje. É bizarro. No caso dessa carta, você ia precisar estar trabalhando dentro da empresa do Pokémon para você receber essa carta. Então, eleva ainda mais a escassez dessa carta para você poder. Aí o cara levou ainda mais com a assinatura do Ishihara. Cara, eu lembro que eu já tinha visto muito essas cartas aqui desse cara, mas eu não sabia a história por detrás dessa carta agora. Agora faz sentido, né? Mas o cara em si, ele parece até o Attack on Titans, né? Ele parece um bicho ali, né? Do negócio, meio gigantão, né? Pessoal e histórico. E é exatamente por isso que o Ishihara GX é o santo graal de 2017. 2018 viu uma das colaborações mais criativas da história do Pokémon TCG. Para celebrar uma exposição itinerante da pintura de Edvard Munch, o Grito, em Tóquio e outras cidades japonesas, a Pokémon Company lançou um conjunto de 5 promos exclusivos. Cada um deles reimaginou um Pokémon diferente na icônica pose de... Nossa, eu não sabia que tinha tantas cartas assim. Eu tinha visto só o Psyduck, que a galera fala que é uma carta bem cara. Mas dessas outras eu não tinha visto ainda. Mas realmente, pra mim, assim, as mais legais seriam o Psyduck, sem dobra de dúvida, né? O Psyduck é a carta mais legal dessa daqui. O Mimikyu também é legal, né? Mas a do Psyduck aqui, acho que pro Grito tá exatamente, né? Porque ele já é um Pokémon medroso, né? E essa carta traz muito da essência dele, né? Com os bichinhos ali atrás assustando ele. Muito boa. Grito de Munch, com olhos arregalados e bocas abertas contra um fundo giratório. Os visitantes podiam pegá-los na loja de presentes da exposição, o que os tornava acessíveis a princípio. Mas, como a maioria das promoções japonesas limitadas, eles desapareceram rapidamente e só ficaram mais escassos com o tempo.Embora Pikachu fosse inicialmente a estrela como o rosto da franquia, na verdade é Mimikyu que se tornou a carta mais cara do conjunto. As cópias do PSA 10 agora são vendidas por cerca de US 10 mil dólares, superando o Pikachu em quase 2 vezes. Mas essa surpresa não é nenhuma surpresa. Introduzido em Pokémon Sun e Moon, Mimikyu rapidamente se tornou um dos novos Pokémon mais populares da geração, e em 2018, ele já havia se tornado um sucesso de merchandising no Japão. Então, sua inclusão na linha Screen deu aos fãs exatamente o que eles queriam. As outras promos, Holy, Eevee e Psyduck, ainda são altamente colecionáveis, mas Mimikyu... pra mim o Psyduck é o melhor, Mimikyu não. Assumiu discretamente como a vencedora do conjunto e como o Santo Graal de 2018. 2019 então nos deu uma das cartas de treinador mais raras e caras já feitas, a promo do dia de batalha extra de Lili. Lili já era uma das favoritas dos fãs graças ao seu papel em Pokémon Sun e Moon e mais tarde no anime, mas esta carta atingiu bem no auge do que alguns chamam de boom das waifu no Japão. Os colecionadores estavam perseguindo treinadores completos de personagens femininas populares com a mesma intensidade com que perseguiam Pokémon. E Lili, bem, digamos que ela era a favorita dos fãs. Os eventos do dia de batalha extra estavam originalmente programados para acontecer em outubro e novembro de 2019 e depois novamente em janeiro e fevereiro de 2020. Mas a pandemia os interrompeu após apenas 2 meses, limitando instantaneamente o fornecimento. Nossa, eu fico pensando como que foi as coleções durante a pandemia. Como foi a questão da produção, se continuaram saindo cartas. Provavelmente sim, né? Mas como que deve ter afetado, né, a coleção? A galera comprou mais cartas, não comprou menos. Que eu acho que assim, se a galera ficou um pouco mais em casa, ela acabou voltando a fazer alguns hobbies, né? Colecionar cartas, comprar mais cartas, pra talvez naquele tempo que tava um pouco mais confuso, né? Todas as questões, né? Eu acho que muita gente deve ter voltado a colecionar cartas nesse tempo também, né? Pra esquecer um pouco.
Antes disso, eles eram notoriamente difíceis de entrar. Você tinha que ganhar na loteria só para participar. E então seu desempenho era julgado por vitórias, proporções de prêmios e até mesmo chebriers de pedra, papel e tesoura. E aqui está a pior parte. Os vencedores não saíam apenas com a carta. Em vez disso, eles ganhavam pacotes de reforço com a chance de obter uma das 3 promoções de arte completas: Guzma, Acerola e Lili. Dessas 3, Lili era de longe a mais rara, tornando sua carta brutalmente difícil de obter, mesmo se você... então além de ter um- uma eliminatória ali já para quem que já pegaria essas 3 cartas, ainda dentro dessas cartas ainda você poderia pegar uma dessas 3. Então tinha vários fatores eliminatórios até chegar na carta ainda que era ter sorte ainda de tirar. Então por isso é que deve ter elevado o preço dessa carta também. Conseguir chegar tão longe em primeiro lugar. Essa escassez a transformou em um santo graal único. Em julho de 2023, uma Lili PSA 10 foi vendida por $108 mil pela Fanatics Collect. A data de batalha extra em que Lili praticamente definiu o boom das waifu. Um momento em que os treinadores, e não os Pokémon, comandavam o mercado e quando Lili consolidou seu status como a carta de personagem moderna mais valiosa de todo o jogo. 2020 nos deu uma das promoções de Charizard mais raras e estranhas da Essa é legal, né? Apesar que aqui ela, com essa imagem aqui, não tá tão legal, né? Ela ao vivo é muito mais bonita. era moderna. O vencedor do Charizard VMAX Aura, numerado 104 SPP. Se você olhar apenas para ele, pensaria que era apenas a versão japonesa do Charizard VMAX Arco-Íris do Caminho dos Campeões. Isso que eu pensei. Carta legal por si só, mas nada muito exclusivo. No entanto, na época em que esta carta foi impressa, era o único Charizard VMAX raro arco-íris existente. E ao contrário do lançamento em inglês que inundou o mercado mais tarde naquele ano... Uau! Por isso que eu falei pra vocês, ela ao vivo aqui é muito mais bonita. Olha essa carta, gente. A versão japonesa foi reservada exclusivamente para os primeiros colocados no torneio da Liga dos Campeões do Japão, que foi essencialmente a próxima evolução da estrutura da Battle Festa que vimos alguns anos antes, em 2016. E assim como a Fezas distribuiu promoções exclusivas do Pikachu, a Liga dos Campeões continuou a tradição de combinar a competição com cartas de prêmios, mas em uma escala muito mais restrita. Apenas 600 cópias foram inicialmente concedidas aos vencedores do torneio em todo o Japão. Então, quando o Ko atrapalhou grande parte da temporada de jogos de 2020, outras 600 cópias foram distribuídas por meio de sorteio para histórias e jogadores afetados. Então, são cerca de 1.200 no total, uma tiragem minúscula para um Charizard, especialmente um que, por um breve período, foi completamente único. Claro, o lançamento do quase idêntico Charizard VMAX e Champions Path em inglês do Rainbow diminuiu um pouco o valor das cartas. Entendi. Aí saiu uma reimpressão aí na outra coleção. Transformou o que poderia ter sido um santo graal de 5 dígitos em algo que agora oscila na faixa de $5 mil a $8 mil no PSA 10. Ainda Nossa, eu achei que não impactaria tanto com a saída daquela carta, mas por ela ter sido reimpressa, por mais que não seja igual, só por ter a carta igual e não ter os mesmos efeitos, essa carta aqui já caiu muito o preço dela. Então acabou desvalorizando essa carta que a galera tava. Então acho que tem isso também, né? Se essa carta for reimpressa de novo, as cartas que estavam ali meio escassa acabam perdendo o preço delas também. Sim, o vencedor do Hora japonês continua sendo a versão mais rara de longe, e carrega consigo o prestígio de ser uma carta de prêmio vinculada diretamente ao jogo de torneio. E, mais do que tudo, é um lembrete de que o Japão nunca termina de imprimir incentivos incríveis para aparecer e vencer torneios Pokémon TCG. Agora, estamos em 2021, e é aqui que a insanidade absoluta da coleção moderna de Pokémon realmente começa a tomar forma. A era Sword and Shield nos apresentou as artes alternativas, versões mais detalhadas e com mais texturas de cartas encontradas no conjunto principal. Mas foi o lançamento de Evolving Skies em agosto que mudou o jogo para sempre. Repleto de Evolutions, Rayquaza e algumas das melhores perseguições de postes... Galera, deixa no comentário aí que ano que você começou a mexer com cartas Pokémons, quando que você começou a colecionar. Nossa, esse Dragonite aqui, nossa, oh man. Que vimos em anos, Evolving Skies rapidamente se tornou o conjunto que definiu a era. E no topo de tudo estava uma carta, Umbreon VMAX Altart, também conhecida como Moonbron. As taxas de extração dessa carta eram insanas, exigindo mais de 1.500 pacotes para... Nossa, agora eu entendo porque a galera fala muito dessa carta. Eu fiz até um react que a galera aqui no canal, galera, de um cara que ele pagou R$12 mil numa booster box dessa... Como é que é o nome?
Cells em evolução, né? Se eu não me engano. Pagou 12 mil reais numa booster box pra ver se vinha essa carta aí do Umbreon aí. E realmente é um. Nossa, imagine um booster box de 2021 já tá valendo 12 mil reais e só tinha uma caixa dela. Ter uma boa chance de extrair uma. Imagine. Nossa, tinha que abrir 2 mil boosters pra tirar uma dela. Enquanto outras artes alternativas no conjunto eram populares, Umbreon atingiu um nível diferente e logo se tornou o símbolo do colecionismo Pokémon moderno. Em poucos meses, cópias brutas dispararam. As de alta classificação quebraram recordes. Hoje, um PSA 10 é vendido por cerca de US 3 mil dólares, o que o torna a carta mais valiosa do bloco Sword and Shield e uma das primeiras cartas do conjunto moderno a ser mencionada no mesmo nível que as vintage de alta qualidade. 2022 marca o retorno de algo que os jogadores de longa data não viam há mais de uma década. Pacotes de prêmios para jogos competitivos locais. Se você se lembra, em meados dos anos 200, eles eram chamados de pacotes da série Pop, o que, claro, nos deu as estrelas douradas Umbreon e Espeon. Avançando para 2022... Lembrando que eu já fiz o react dessas cartas aí, tá no canal aí, galera. Pokémon reviveu a ideia com a série de pacotes de prêmios, cada um contendo 6 cartas, todas reimpressões dos conjuntos recentes, mas carimbadas com o logotipo do Play Pokémon. Um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Assim como os antigos pacotes Pop, a ideia era simples. Prêmie a participação dos jogadores e dê aos colecionadores itens únicos para colecionar. A série 1 foi lançada no final de 2022, e uma carta rapidamente se destacou das demais, o Charizard VMAX. A versão sem carimbo já era uma carta popular por si só, mas o carimbo do Play Pokémon... Muito parecida, né, com as outras que a galera já tava fazendo, né? Já voltaram a fazer cartas parecidas, mas com uma pegada diferente. A transformou em uma das promoções mais desejadas do Pokémon moderno. As cópias do PSA 10 agora são vendidas por vários milhares, tornando-se o destaque da primeira iteração de pacotes de prêmios. Esta não foi a primeira vez, e certamente não será a última, que colecionadores de Pokémon perdem a paciência com selos. Uma variedade ou outra. Agora, estamos em 2023 e, pela primeira vez em nossa contagem regressiva, a carta mais valiosa do ano não estava em inglês ou japonês. Em vez disso, veio do Sudeste Asiático. Essa carta é a Victini Ex-Champion Promo, uma arte exclusiva concedida aos vencedores dos novos torneios de campeonato de expansão realizados em lugares como Indonésia, Tailândia, Taiwan e Hong Kong. Esses não eram torneios tradicionais. Em vez disso, os jogadores... Hong Kong. Construíam decks lacrados a partir de pacotes de reforço recém-abertos e batalhavam em várias rodadas do Swiss. E no topo, os campeões saíam com o prêmio Victini Ex, carimbado com seu próprio número promocional. Fora essa carta, eles ganham uma premiação em dólar também? Acho que deve ter, né, gente? Deixa no comentário se você sabe. E distribuído em pequenas quantidades. As estimativas sugerem que apenas algumas centenas de cópias foram impressas em cada idioma, totalizando uma tiragem em todas as regiões, talvez de 1.500 a 2.000 no máximo. E para a versão indonésia, a que mais atraiu a atenção dos colecionadores, cópias do PSA 10 já foram vendidas por bem mais de US 5 mil dólares. O que torna esta carta especialmente fascinante é o que mencionei antes. É a primeira entrada não inglesa e não japonesa em nossa lista. Até este ponto, quase todos os Rails mais icônicos... Mas fez sentido, né? A primeira carta que não tem no... Além de ela ser escassa, ela não tem no idioma inglês nem no japonês. Então foi a primeira carta que saiu escassa em outro idioma. De Pokémon vieram desses dois mercados, mas Victini Ex nos mostrou algo novo. A Pokémon Company estava deliberadamente criando promos ultra raros de alta qualidade para jogadores fora de seus redutos tradicionais. E olhando para trás, isso foi apenas o começo. Porque se Victini Ex nos mostra alguma coisa, é que os futuros Grails dos hobbies não se limitam a Tóquio ou Nova York. Eles poderiam facilmente vir de Jakarta, Bangkok ou Taipei. Durante a maior parte da história dos hobbies, a equipe do torneio e os juízes foram discretamente reconhecidos com suas próprias promos. Primeiro foram as antigas promos de pré-lançamento que começaram na época de Odyssey, versões carimbadas de conjuntos de Hollows distribuídos em eventos locais. Então, começando na era Diamond e Pearl, surgiram variantes de equipe, cartas especiais carimbadas dadas a juízes e organizadores. Seria legal se ele fizesse uma dessas cartas mais caras só com cartas do booster mesmo, né? Sem ser torneio, sem ser de coisa muito específica, mas assim, a carta mais cara de cada coleção de cada ano. Ia ser muito legal também.
que realizavam torneios sancionados, e mesmo elas foram eventualmente descontinuadas após o Vivid Volted devido a algumas lojas vendê-las em vez de dá-las às pessoas que as ganharam. Essa prática foi felizmente revivida, no entanto, com o programa Professor, cujo ápice ocorreu em 2024 com o lançamento do programa Professor Volto. Superficialmente, parece exatamente com o de 151. Mas é claro que há um carimbo. Existem duas versões. A variante holográfica reversa com apenas cerca de 120 cópias distribuídas e uma variante holográfica Cosmos ainda mais rara concedida a apenas 12 dos principais juízes e organizadores de torneios. Ambas as versões traziam o carimbo prateado do programa Professor, transformando um Pokémon comum em uma das cartas mais difíceis de encontrar em toda a era Scarlet e Violet. As cópias do PSA 10 da variante holográfica reversa rapidamente subiram para a faixa de vários mil. Não, isso é recente, 2024, ano passado, né, galera? Já tá valendo $3.800 aí, o PSA 10. Enquanto o Cosmos Roll é reconhecido como uma das cartas Pokémon inglesas mais raras já impressas, com pouquíssimas vendas públicas até hoje. A maioria das pessoas que colecionam cartas Pokémon não jogam o TCG, mas, nesse mundo, os juízes realmente valem seu peso em ouro. E agora, alguns têm uma carta que provavelmente vale mais do que isso. Isso é muito comum mesmo, né, galera? Geralmente, às vezes, quem coleciona não joga, né? Eu mesmo, se tivesse começando mesmo, tivesse uma coleção, também acho que só colecionaria e não jogaria em si, né? Bem-vindos a 2025, o ano definido por uma carta que simboliza o quão rápido o hobby Pokémon está crescendo, não apenas dentro de cada país, mas entre países. As cartas Pokémon em chinês simplificado explodiram em popularidade, um fenômeno perfeitamente demonstrado pela promoção de assinatura MUEX. Este não é um lançamento padrão, mas sim uma promoção exclusiva de loteria disponível apenas para membros oficiais de cartas Pokémon na China continental. Isso cai no que a gente estava falando ali daquela carta lá, que foi a primeira carta que saiu, não saiu em japonês e nem em americano. Eu vi um vídeo de um cara falando que é exatamente o que pode acontecer isso com essas cartas chinesas. Porque às vezes tem cartas chinesas que só saem para a China. Então isso traz uma escassez para essa carta também, mesmo sendo chinesa, que às vezes pode ter um pouco de preconceito com essas cartas, né? Que lá no começo a galera tinha muito preconceito com carta chinesa. Mas se for uma carta escassa e só tem uma versão chinesa dela, pode ter certeza que ela vai ter um valor muito bom para se vender. Apenas 1.510 cópias foram produzidas, tornando-se instantaneamente um dos lançamentos mais limitados da era Scarlet e Violet. Conseguir uma não é tão simples quanto colocar seu nome em um chapéu. Os jogadores precisam fazer login no mini aplicativo WeChat para membros do Pokémon Card e concluir pelo menos 15 atividades em 3 locais oficiais do evento antes de 15 de dezembro de 2025. Então, no dia 15 de cada mês, exatamente 151 ganhadores, uma homenagem ao número da Pokédex do Mills, são sorteados para receber a carta. A exclusividade elevou os preços às alturas. As cópias do PSA 10 já estão sendo vendidas por as $15.000 a US $18.000. E não é só o MW. Esta carta representa o boom mais amplo de cartas chinesas simplificadas. Nos últimos anos, a China começou a produzir cada vez mais hollows exclusivos, mas a assinatura MUSX certamente leva a melhor como a mais visível e a mais valiosa do grupo. Este vídeo é a terceira parte de uma série de 3 partes. As outras 2 partes podem ser... Bom, então, rapaziada, é isso. Vocês estão gostando aí dos react, dos vídeos sobre Pokémon, sobre as cartas, né, mais caro. Chegamos à última parte, né, que é a parte 3. Eu vou continuar fazendo react. Deixa o like se você gostou, queira que eu traga mais react em cima do mundo Pokémon. Vamos ver, né, o que a gente tem mais para reagir nos próximos, né? Deixa seu like, se inscreva no canal, que eu vou trazer um pouco mais de react aí pra gente cada vez mais ir aprendendo, né, com o mundo de colecionismo. Eu estou voltando, então eu estou aprendendo bastante. Você que tá aí que queira voltar também a aprender sobre o mundo Pokémon, né? Eu faço alguns reacts, então às vezes você assistindo alguma coisa dá pra gente ir aprendendo sobre as cartas. Então aqui a gente terminou a terceira parte, então a gente já tá muito bom na questão das cartas que são mais caras aí de cada ano, né? Aprendi muita coisa sobre a questão que muitas cartas que são valorizadas, elas são muito escassas por causa que elas foram dadas aos campeões de alguns torneios, ou se você trabalhou na empresa. Questão de
Teve pouca... Fizeram poucas cartas daquela, né? Ou se perderam pelo tempo e acabou gerando um pouco mais de escassez também. Então vimos que tem alguns sorteios também. Então essa é uma tática muito legal, né? Que eles trazem para o mundo Pokémon, que traz uma grande escassez para essas cartas e fazendo os valores delas subir, né? Então, será que em 2025 a gente tem outras cartas aqui? Nessas outras Mega Evolução? Eu sei que as cartas douradas aí são... Elas vão valer bastante, né? Mas será que esse ano aqui tem alguma carta que ainda a galera não tá muito de olho que possa ser que valorize? Será? Será que tem alguma que valorize muito? E você conseguir vender ela com um valor muito bom depois? Não sei, né? Vamos ver. Então, deixa seu like, se inscreva no canal, galera, que vou trazer sempre algum react aí sobre o mundo Pokémon, cartas colecionáveis, dicas, curiosidades, tá bom? Deixa seu like aí e fomos, né?